Antes de ouvir a história, fique comigo até o fim. Se este relato tocar seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um like. Isso ajuda a levar mais histórias como esta para outras famílias. Agora, acompanhe a vida de Maria Francisca. A chuva veio como aviso. Não foi a chuva mansa que lava o chão e traz cheiro de terra, mas uma chuva que chegou de repente, com trovões curtos e um vento que parecia empurrar a casa de pau a pique para longe. Naquela noite, quando as primeiras gotas bateram no telhado de sapé, Maria carregou o bebê Joaquim junto ao corpo e chamou as crianças como quem reúne pequenos pedaços de um mundo que ameaça se desfazer. Maria Francisca tinha 37 anos e a pele marcada pela lida. As mãos, largas e calejadas, guardavam a memória do leite fervido ao fogo, das roupas esfregadas na pedra do Ribeirão, da terra revirada para plantar mandioca. Era viúva havia pouco menos de um ano. O marido, Joaquim Ferreira da Silva, deixara um nome limpo e dívidas que pareciam crescer no escuro. Viviam na beira da estrada de barro que cortava uma fazenda em lento declínio, sob a sombra de uma figueira antiga que lembrava para Maria o tempo em que promessas eram feitas e cumpridas. Os filhos obedeciam aos pequenos sinais que ela dava. Pedro, com 12 anos, já andava com o peito crescido demais para sua idade de menino. Vinha atrás de Maria, virando a cabeça para ouvir a orientação que não dizia em voz alta. Ana, de 10, enrolou o vestido num nó improvisado para proteger Rosa, de 5, que tremia entre dentes e mãos. Os gêmeos João e José, 8 anos, empurravam uma lata para manter o bebê Joaquim aquecido. No interior do peito de Maria, além do medo, havia uma calma prática, aquela calma que nasce quando a responsabilidade pesa mais que o horror. A casa tremeu quando um estrondo mais forte atingiu o telhado. O vento passou por dentro das frestas e trouxe o cheiro de terra molhada, de tabaco e de feno velho. Do lado de fora, a estrada virou ribeiro. Do lado de dentro, a família se apertou. O perigo imediato era a chuva, mas havia outros perigos que viviam devagar. O nome do coronel Augusto Barros, que controlava os campos ao redor, as promessas não cumpridas de pagamento, os capangas que batiam à porta quando a dívida parecia crescer mais que a compaixão. Na manhã anterior, 2 homens de botas poeirentas tinham chegado levando papel e voz. O coronel, que não precisara sair do seu alpendre, mandara que a dívida fosse cobrada. Havia contas atreladas ao que Joaquim deixara, a forca do arrimo, os empréstimos feitos no tempo em que a fazenda ainda dava lucro, as mercadorias entregues a crédito. A conta, somada em réis, era uma língua dura que rasgava os papéis e vinha buscar corpo. Os homens amarraram um aviso na tranca da casa. A ordem era simples: desocupassem em 7 dias ou responderiam por abandono de posse. Maria olhou o papel com a mesma mão que virara pães e sentiu a visão estreitar-se. No entanto, quando perguntaram quem pagaria, ninguém respondeu por eles. A expulsão não foi imediata. Foi um rumor que se agravou como febre. Os vizinhos cochichavam na feira da vila de Barra Mansa, e quando alguém passou pela porta, a conversa se detinha. Maria aprendeu a ler nos poucos anos antes de casar, letras que Joaquim lhe ensinara olhando fogo, e leu o aviso até gravar os termos. Depois amarrou o papel dentro do avental, junto com as chaves velhas, e foi trabalhar, porque trabalho é resposta que não espera o consentimento do medo. Os primeiros dias foram de organização sorrateira, guardar algumas panelas, tratar de vender o pouco que pudesse render réis, pedir para o compadre que cuidasse do gatinho da casa. Tudo o que não podiam levar foi empilhado sob a cama. À noite, Maria sentava-se na soleira e contava as respirações das crianças como se cada uma fosse uma vela que havia de ser protegida. Ela tinha medo do que viria, mas havia também uma espécie de desafio íntimo: manter a dignidade quando haviam dito que a dignidade seria paga em moeda. Na véspera da tempestade, Pedro foi à vila para trocar um cacho de fumo por farinha. Voltou com o rosto sujo e as mãos mais firmes. Trouxe também notícias. O coronel tinha vendido o cavalo e prometera mandar mais do que palavras se a família não se mudasse. Eles disseram que não querem confusão, mãe, murmurou. A mão de Maria pousou no ombro do filho, firme e leve. Não queremos confusão, meu filho. Queremos casa e paz. Mas quando a noite caiu com um pouco de frio, a paz parecia coisa de contos antigos que as mães contavam para ninar as crianças. Quando o vento começou a uivar na primeira noite forte, Maria soube que ficar seria jogar os filhos contra a dureza dos homens. Os capangas já haviam circulado pela beira da cerca, mostrando a fisionomia de quem guarda interesses e não corações.
Ela pegou o pouco que cabia numa trouxa e levou as crianças até a figueira. A árvore era velha, de tronco largo e raízes que pareciam dedos fincados na memória do solo. Havia nela um galho baixo, robusto, que formava uma concha. No inverno anterior, Joaquim subira para apanhar frutos e riu, dizendo que ali se poderia construir um canto amigo. Maria, naquela hora, viu no galho um abrigo precário, uma promessa que poderia ser cumprida com as próprias mãos. Subir a figueira com 6 crianças foi como escalar um inverno. Pedro levou Joaquim no colo, porque o menino chorava e não parava. Ana segurou Rosa. Os gêmeos subiam agarrando-se com a facilidade dos que ainda são leves. Maria, segurando a trouxa com os olhos ardendo, subiu por último. O tronco cheirava a resina e a folhas molhadas. Lá em cima, improvisaram uma cama com cobertores velhos e palha. A casa na árvore, tão simples, tornou-se um refúgio. A chuva tamborilava constante e parecia contar as horas. O barulho abafava os medos, mas, ao mesmo tempo, fazia-os mais densos. Cada trovão era um golpe no peito de Maria, lembrando que ali, no solo, homens de botas esperavam que a chuva limpasse o que era deles por direito. Foi na manhã seguinte, entre a chuva miúda, que Pedro descobriu o baú. Ele rolou pela base da figueira um amontoado de folhas até encontrar uma pedra solta. Ao mexer, ouviu um som oco. O baú jazia semi-enterrado, coberto de musgo e almaço. Era pequeno, de madeira escura, com dobradiças de ferro que cerraram a sua boca durante anos. Quando Maria viu o objeto, o corpo todo dela estremeceu como se tivesse recebido uma notícia antiga. O coração bateu mais forte, não por esperança imediata, mas por reconhecimento de que havia coisas no mundo que se escondiam e depois se mostravam por vontade própria. Abriram o baú com mãos trêmulas. Dentro havia um embrulho de pano, fitas amareladas e algo que brilhou sob a luz pálida. Algumas peças de ouro, pequenas e pesadas, e um envelope com escrita à tinta, que tremia como se tivesse o próprio hálito do tempo. Maria deixou que a mão tocasse o papel antes de puxar o conteúdo. A caligrafia era firme. O nome que leu fez-lhe as pernas tremerem. Maria Francisca. A carta era de Joaquim. Ela sentou-se, as crianças em volta como aves atentas. As gotas, que caíam doces agora, pareciam papel sob sinos. Maria leu a carta com voz que era quase um sopro. Joaquim lembrava nomes e promessas. Falava de um tempo em que planejaram juntar réis para plantar café e erguer uma casa de tijolo. Pedia perdão por dívidas que, segundo suas palavras, deveriam ser críticas compartilhadas, não correntes que amarrassem a quem ficara. Mais adiante, em letras quase apagadas, ele contava de um encontro com um homem que prometera um pequeno depósito, de um baú que trazia coisas que não deveriam ficar esquecidas. Guarda isto, dizia uma passagem, até que quem for justo chegue. Se a necessidade apertar, devolva o que for de direito, se não, ofereça ao próximo. A assinatura de Joaquim parecia um abraço escrito. A mensagem deixou Maria com a boca seca e a barriga apertada. Havia ali ouro suficiente para comprar provisões e pagar parte das dívidas, suficientes talvez para evitar a expulsão. Os filhos olharam sem entender todas as letras, mas entenderam o brilho que falava de esperança. Pedro, que já contara os pães de cada dia, mexeu nas peças como quem segura um pé de moeda capaz de erguer uma vida inteira. Mas junto com o tesouro veio a dúvida. A carta pedia juízo e oferecia uma espécie de teste moral. Joaquim escrevera com a atenção de quem deixa o último conselho: devolver se pertencesse a quem tinha direito, doar se não. A necessidade fosse geral. Não havia ordem direta para usar o ouro para pagar dívidas. Havia uma pergunta cuidadosa lançada no silêncio do papel. Maria sentiu o peso dessa pergunta como se fosse algo que Joaquim, no além, tocasse em sua alma. Era uma tentação. Pagar o que deviam ao coronel, garantir teto e comida, ou seguir a letra do marido, que havia falado de justiça e, de algum modo, de horizonte. Naquele dia, a figueira foi também tribunal. As crianças brincavam com gravetos, o vento balançava as folhas como se alguém torcesse as mãos. Maria, lendo a carta mais uma vez, viu o rosto de cada filho como se fossem mapas. Rosa, com os olhos grandes, parecia feita de possibilidade pura.
Joaquim, o bebê, dormia com o que restava de força do corpo materno. Pedro tinha assumido um peso cedo demais. A questão não era apenas pagar a dívida, era o que significaria para o caráter que ela desejava deixar. Os dias que se seguiram foram de prudência e conversas sussurradas. Maria não contou a ninguém sobre o baú, manteve-o escondido dentro de um pote de barro na casa na árvore. À noite, quando as crianças adormeciam, ela voltava à carta e lia as palavras como quem procura um ponto de equilíbrio. Em suas orações, que eram mais conversas do que fórmulas, pedia orientação ao céu. Deus, murmurava com a voz que Joaquim havia encenado, não me deixes tomar aquilo que torna os homens mais duros. Era uma prece simples e direta, sem promessas de milagres, um pedido por sensatez. A presença do baú trouxe inevitavelmente consequências. O coronel, homem de ego e de olhos frios, não demorou a descobrir que algo mudara no terreno. Capangas passaram a rondar, perguntando por mercadorias trocadas e por animais que sumiram. A moeda de ameaça corria como rumor. Maria temia que, ao usar o ouro, chamasse mais atenção para si. Se pagasse o que devia, poderia salvar a casa, mas confirmaria ao coronel que naquele lar havia riqueza ocultada. Se não pagasse, poderia ser expulsa com violência ou ver os capangas levar o que restava. Vicente Silva entrou na história num dia de poeira. Ele chegara à fazenda não mais que um homem curto e arredio, sobrinho do finado Joaquim e herdeiro de papéis que ninguém compreendia completamente. Antes, Vicente fora um rapaz de promessas não realizadas. A vida o fizera recuso e desconfiado. Quando soube da expulsão e do estado da casa, veio com passos medidos e trazia no corpo um cansaço de quem havia perdido prestígio. Encontrou Maria subindo a figueira para ver as crianças. Os olhos dele cruzaram os dela como dois arados que se entrechocam. Maria, disse ele com voz curta, há muito que não falo com ninguém da casa. Vim porque algo precisa ser feito. Maria sentiu uma réstia de esperança. Vicente contou que examinara papéis do tio e haveria um caminho legal para reivindicar certas terras, se os documentos pudessem ser encontrados. Havia burocracia demais. Cartório e promessas que soavam distantes, mas Vicente falava com precisão de quem já tivera que negociar com mais de uma mão. Ainda assim, havia no rosto dele um medo velado, ser humilhado outra vez. Os encontros entre Maria e Vicente foram se sucedendo entre trabalho e conversas rápidas, sempre sob o ruído da chuva ou com o pó levantando na estrada. Ele ajudou a consertar uma parede, levou sementes de feijão, falou do mercado e de cartas que poderiam fazer justiça. Havia um magnetismo sutil, não de paixão barulhenta, mas de parceria que nasce de necessidade e respeito. Maria, acostumada a carregar o mundo, viu em Vicente uma aliança possível, alguém que trazia documentos e alguma instrução sobre como enfrentar o poder do coronel. Mas havia também desconfiança. Vicente, nas suas horas, duvidava da capacidade de liderar e temia se expor por medo de perder o pouco que tinha. Maria, por sua vez, guardava o segredo do baú porque sentia que a decisão seria dela por inteiro. Numa tarde em que o sol fraquejou entre nuvens, Pedro encontrou Vicente conversando com homens do vilarejo. Ouviu algo sobre papéis e réis e saiu decidido a ajudar. Naquela noite, Pedro colocou a mão no peito da mãe e perguntou, com a brevidade própria dos que são forçados a crescer cedo, «Mãe, se podemos pagar, por que não pagamos?» A pergunta explodiu no fato de Maria com a força de uma chuva de verão. Ela sabia que havia uma resposta prática, pagar e ficar. Mas sabia também que a resposta moral de Joaquim fazia outra exigência. Era uma escolha que tocava não só o presente, mas o caráter que ela deixaria aos filhos. Ensinar os meninos a ceder sob pressão ou ensinar-lhes que há limites que nem a fome pode transpor? O dilema pousou sobre ela como ave de rapina. Durante semanas, a casa na árvore tornou-se palco de debates silenciosos. Maria distribuía bênçãos e pão com um gesto que era oração e trabalho. Vicente trouxe notícias pequenas e promessas maiores, papéis que poderiam ser apresentados à vila, testemunhas que poderiam jurar a favor da família.
Ele também, em voz baixa, sugeriu vender parte do ouro para pagar parte da dívida e guardar o resto como garantia. Maria apreciou o pragmatismo, mas hesitou. A carta do marido não mencionava dividir o ouro de modo a submeter a vida à chantagem. Falar de venda era para ela como aceitar que a memória de Joaquim fosse moeda de barganha. A situação chegou a um ponto de pressão quando o coronel enviou um seu oficial para verificar a propriedade. O homem desceu da carroça com olhares de quem pensa que a lei o acompanha como sombra. Marchou pelas cercas, entrou no terreiro e olhou para a casa de sapé com desdém. Há problemas para resolver aqui, disse, como se dissesse a uma casa que os móveis fossem os responsáveis por dívidas humanas. Maria o recebeu com a voz contida, ofereceu café ralo e o filho mais velho, que servia nas horas de necessidade. O oficial remexeu papéis, viu a falta de itens que corresponderiam a pagamento e anotou em caderno. Antes de ir, deixou uma frase que pesou. Temem que a chuva mate o que o homem prometeu proteger. Mas não se engane, prometemos ordem. Na rua, os capangas cochicharam. Uma noite, deixaram um recado. Se até a próxima lua cheia nada fosse pago, a família teria que desocupar. A ameaça tornou-se relógio. Maria, como quem carrega um barril com água, sentiu o nível baixar. Havia necessidade de decisão. O baú, que antes brilhara como promessa, transformara-se em pedra nos pensamentos dela. Um objeto que chamava por um veredito. Naquela mesma lua, Maria subiu a figueira e abriu o baú de novo. Segurou as peças de ouro entre os dedos, sentindo o frio do metal e o calor das lembranças. Pensou no rosto do coronel, na transa de seus capangas. Pensou no rosto de Pedro, com as mãos de homem que ainda aprendia a amar. Lembrou-se da caligrafia de Joaquim. Oferece ao próximo. Aquela expressão martelava de modo diferente a cada leitura. Quem era o próximo significativo? O coronel? A comunidade? A si mesma e aos seus filhos? A resposta não vinha pronta. Naquele momento, quando a noite parecia segurar o fôlego, Vicente apareceu sobre a figueira. Os dois ficaram em silêncio por um tempo que soou como oração. Maria, disse Vicente com voz carregada, há pessoas que juram que o coronel espera que você junte o ouro. Outros dizem que se você se recusar, ele mandará os homens e não restará nada. Eu mesmo tenho papéis que podem, talvez, provar que havia bens destinados a nós. Mas precisamos agir com cuidado. Ele não pediu para abrir o baú. Ele não quis saber do ouro. Apenas ofereceu o que podia, um caminho para desfazer o nó legal. Maria ouviu os galhos cantarem sobre eles e pela primeira vez sentiu que a escolha não era só sobre moeda. Era sobre ensinar Pedro a levantar-se em meio à violência e a continuar humano. Era sobre explicar a Ana que ser pobre não é desculpa para perder a honra. Era sobre decidir que tipo de mundo desejava para os filhos. Um mundo em que se troca dignidade por teto ou um mundo em que se confia em justiça, mesmo quando ela demora. Ela tocou a carta mais uma vez. Não foi fácil. Lá no fundo do baú havia também um casaco de Joaquim, seco de cheiro, uma fotografia enrolada num pano e um medalhão com a imagem de um santo, gasto de idade. Maria colocou tudo de volta, fechou a tampa e guardou silêncio. Havia algo que ressoava em sua alma. A verdade de que algumas decisões são feitas no chão frio e outras no calor dos filhos. Ela decidiu então que precisava ganhar tempo e forjar uma saída que preservasse o espírito do marido sem entregar as crianças à rua. Na manhã seguinte, convocou os filhos. Para uma tarefa que parecia simples arrumar a casa no que restara dela, juntar latas, consertar a porta. Enquanto as mãos pequenas trabalhavam, Pedro perguntou novamente, com a firmeza que nascera de quem aprendeu a reter lágrimas. Mãe, quando vamos pagar ao coronel? Ela sorriu, uma curva triste que continha coragem. Vamos primeiro encontrar o que é nosso de direito. Depois veremos como agir para que ninguém perca o que merece. Pedro não perguntou mais. Os dias avançaram com pequenos triunfos e sustos. Vicente apareceu com documentos que trouxeram esperança, um registro antigo, manchado de chuva, que mostrava parte das terras que poderiam pertencer à família, se provadas por testemunho. Havia, entretanto, um processo a ser seguido, testemunhas a buscar e outros que temiam se expor ao coronel. Vicente começou então a costurar uma rede de apoio discreta.
Um antigo parceiro de Joaquim na venda de café, uma lavadeira da vila que lembrava falsos pagamentos e um padre que aceitava ouvir a verdade em confissão e dirigir-se à praça. Essas alianças eram pequenas, mas forneceram a Maria a sensação de que não caminharia sozinha. A tensão, contudo, não cessou. Em uma noite em que o céu estava limpo e o vento parecia prometer clareza, o coronel enviou um pedido formal para vistoriar novamente os documentos. A presença desta ordem trouxe ao ar cheiro de pólvora. A comunidade sussurrou e olhou para a casa na árvore com olhos que não sabiam se sentiram compaixão ou medo. Maria recebeu Vicente no terreiro e disse com firmeza: "Se vão nos arrancar, que façam isso de frente, mas não entregarei as joias do baú sem prova de que sejam ferramenta de exploração." Vicente, que antes havia sido reticente, fez um gesto com a mão que significava acordo e talvez parceria. O dia da vistoria chegou com sol fraco. O oficial do coronel veio com homens e papel e caneta. Percorreram a casa, anotando cada coisa, observando a falta de móveis elegantes com ar de quem julga. Maria acompanhou, imóvel como uma rocha. A dignidade dela repulsava a necessidade. Quando o oficial perguntou se havia quaisquer bens escondidos, Pedro respondeu primeiro, com a honestidade de quem era criado para olhar nos olhos: "Nada que seja de valor, somos pobres." O homem franziu a testa e seguiu em frente. Mas as suspeitas não se desfizeram, foram empurradas como fumaça para um canto, onde podem se tornar fogo. Ao cair da tarde, Rodrigo, um dos capangas do coronel, viria até a cerca e sussurraria que a paciência estava na contagem final. As palavras foram como ferro. Maria sentiu o risco crescendo de novo, mas agora havia também uma lenta mudança na vila. A notícia de que havia documentos em mãos que poderiam reverter o curso das coisas corria em murmúrios. A solidariedade, pequena e hesitante, começou a surgir. Numa noite chuvosa que lembrava a primeira, Maria tomou a decisão. Chamou Vicente para junto da figueira e ali, sob o barulho das folhas, explicou o que faria. Não seria entrega imediata das moedas ao coronel, nem silêncio cúmplice. Seria antes um ato de coragem, colocar parte do ouro como calção na igreja, com o padre como testemunha, e usar o resto para garantir alimento e provisões urgentes, enquanto Vicente levava os papéis à vila para tentar uma ação legal. Era um risco calculado. Era também um ato que preservava parte do testamento de Joaquim, ao mesmo tempo em que cuidava da vida presente. Vicente concordou, e o padre, homem com mais anos do que medos, aceitou abrigar a calção como prova de que a família não escondia riqueza para escapar de deveres. E padre fez uma escritura simples, com tinta escura, atestando que certa quantidade de peças ficaria depositada em nome de Maria até que a justiça local se manifestasse. O ato foi discreto, mas carregava o peso de um juramento público. Quando Rodrigo soube, arregalou os olhos e murmurou que o coronel não gostava de ser contrariado. A resposta do coronel viria, previsivelmente, como um sopro. Dias depois, quando a procissão do meio-dia passou pela rua principal, alguém gritou que havia soldados na estrada. O coronel, furioso com a afronta, vinha revisar as contas. Maria sentiu o estômago apertar, mas havia algo mais, um fio de confiança. Vicente retornou da vila com papéis e testemunhas, e a presença de mais vizinhos, discretos e firmes, trouxe corpo ao que antes era apenas esperança. Era como se as raízes da figueira que a sustentavam, além de abrigo, se tornassem ponte para a comunidade. A tensão alcançou o auge quando o coronel, ao saber do depósito na igreja, veio exigir o ouro. O padre, firme, respondeu que havia um documento assinado e que a comunidade havia de honrar o que ali se encontrava. O coronel, homem acostumado a que sua palavra fosse lei, teceu ameaças. As vozes se ergueram, as crianças se recolheram, a chuva começou a cair como se o céu fizesse o mesmo juramento de resistência. O desfecho daquelas horas seria decisivo para a família de Maria, e a decisão que se seguiria não viria apenas das mãos de homens de papel, mas do trabalho paciente e da coragem somada da vila e de um sobrinho que aprendeu a não se encolher. À noite em que o coronel exigiu respostas, Maria ficou sentada na soleira da casa, as mãos cravadas em palha, ouvindo os passos. E o baú, guardado sob o pote de barro, pareceu bater no silêncio do coração dela, pedindo sentença. Ela sabia que a escolha que fizera, depositar parte do ouro e buscar justiça, entrara numa corrente que poderia trazer redenção ou ruína.
Havia, contudo, algo mais que crescia dentro dela, um entendimento de que a moral não é apenas lei pessoal, mas ensino para a família. E ao pensar nos filhos, Maria sentiu que qualquer que fosse o resultado, havia plantado uma semente que os faria crescer de outro modo. O sol nasceu e trouxe com ele uma multidão de rostos tensos. Pessoas que até ontem olhavam de lado agora alinhavam-se por direito e por justiça. Vicente, com os papéis em punho, apresentou ao escrivão do lugar os documentos reunidos. Testemunhos de quem comprara café do finado Joaquim, papéis de troca, notas antigas que, reunidas, compunham uma narrativa diferente da que o coronel havia tentado impor. O escrivão, homem de papel e peso, ouviu e anotou. Os dias de aflição não cessaram, mas o ar mudou com a leve promessa de que a verdade, lenta, poderia emergir. O corredor da igreja cheirava palha molhada e vela queimada. Lá dentro, o depósito havia sido colocado sobre a mesa de madeira. Uma trouxa com as moedas enroladas em pano, a escritura do padre com a tinta já seca e, ao lado, o pequeno baú que Maria mantivera sob o pote de barro. O murmúrio da praça chegava em ondas, como se cada voz fosse um sopro da mesma esperança. O coronel ficou à porta, o corpo mais largo que o vão. Atrás dele, os soldados recuavam e avançavam como se cada um hesitasse em tomar uma decisão fora da sua sombra. «Tragam o baú», ordenou o coronel, voz dura como couro de sol. «Ou então, que mostrem o que escondem e eu acabo com esse teatro de piedade». O padre ergueu a mão, lenta e firme. «Há um documento que declara a entrega em caução», disse, «e há testemunhas que já falaram ao escrivão. Não é coisa de teatro, é lei do homem e honra de homem». O coronel riu, um som seco que não tinha humor. «Lei? Honra?» cuspiu. «A honra é o que eu digo que ela é, e a lei dobra-se ao poder». Rodrigo avançou um passo, o pé afundando na terra molhada. Seus olhos eram pequenos e atentos, a boca uma linha costumeira de resposta. Maria sentiu o sangue gelar, mas, junto a isso, cresceu um calor áspero de determinação. Pensou nas noites em que Joaquim colhera café sobre a chuva, nas contas escritas com a letra miúda, no jeito de pôr a mão na cabeça dos filhos antes de fechar a porta. Pensou na escola que queria para as crianças, no padre que aceitara o risco, em Vicente e nos vizinhos que haviam deixado o comodismo para vir. Tudo isso era agora uma corrente, e ela mesma era só um elo, mas um elo que se recusava a romper. «Deixe o baú comigo», falou ela, voz firme, surpreendendo a si mesma pela clareza. «Há mais aqui que metal. Há papéis que provam quem foi meu marido e o que deixou. Se procura ouro, vai achar, mas não sem que se mostre a verdade». O coronel aproximou-se, o rosto perto do dela, a respiração quente. Pôs a ponta do dedo no baú, como se checasse se era real. «Então mostre», disse, com desprezo. «Abre aí e deixa ver. O que tanto te prende ao passado?» Maria não hesitou. Tirou a tampa com mãos que não tremiam. Dentro, um casaco de trabalho dobrado, um lenço com um cheiro de lavanda, por hábito de Joaquim, um envelope amarelado atado com barbante e, por baixo, um embrulho com moedas que não eram muitas. O baú não era suntuoso. Era a casa feita coisa. Havia, no envelope, a letra de Joaquim. Quando Maria deslacrou, sua voz falhou por um segundo ao ler trechos que conhecia de cor, e então se curvou sobre as linhas como se aquelas palavras fossem um mapa. «Para Maria, amor e razão», murmurou, e a praça inteira pareceu parar para ouvir. «Para que meus filhos cresçam sem pensarem que a vida se compra com medo». Alguns vizinhos murmuraram, outros soltaram um suspiro que foi ao mesmo tempo dor e alívio. Vicente segurava o resto dos papéis com as mãos sujas de terra, as anotações, os recibos, as promissórias de compra e troca, tudo disposto como quem arma uma casa peça por peça. O coronel olhou e, por um segundo, a expressão dele vacilou. Não por compaixão, mas talvez por surpresa, por ver que a peça que queria esmagar tinha contornos de humanidade que não cabiam na dureza do seu ofício. Mas foi apenas um segundo. Logo, a sombra voltou a cobrir-lhe o rosto. «Mentiras escritas por mãos pequenas», disse escarnecendo. «Papel não paga dívida. Eu quero ouro. E onde está o restante? Quem garantirá que não guardaram o que me pertence?» O padre intercedeu outra vez, voz baixa, carregada de anos. «O que aqui há, nós apresentamos. O resto também pertence a esta família, e será julgado. Não se toma pela força o que não é seu.
Do lado de fora, alguém bateu no caixote da praça, um gesto que servia de aviso. Vicente suspirou e ergueu os olhos para a assembleia. Entre eles, havia homens que tinham machado e enxada, mulheres com mantos e os meninos, de olhos arregalados, que seguravam os passos do mundo como se segurar uma corda. O coronel fez um gesto, e Rodrigo deu um passo adiante, mão pronta em cima da arma à cintura. Um silêncio pesado, como o ar antes da trovoada, caiu sobre todos. Maria sentiu uma mão tocar seu braço. Era sua filha mais nova, pálida, os dedos colados ao pano. E naquele toque, descobriu a medida daquilo que defendia. Não era só ouro, era a memória de Joaquim, a educação dos filhos, a dignidade de uma casa erguida com trabalho. Não podia ceder. Não, ela disse, sem olhar para o coronel, mas para os rostos que a cercavam. Não pelo medo, não pela sua voz. O coronel sorriu, cruel, e avançou um passo maior. Rodrigo também. A distância entre o homem e a mulher encolheu em instantes tão rápidos que pareciam horas. Vicente, sentindo o movimento, ergueu os papéis como se fossem um estandarte. O padre, calado, colocou-se ao lado de Maria, a veste simples inflamando um gesto de proteção ancestral. Então, Rodrigo estendeu a mão e tocou o baú. Por um fio de segundo, tudo foi apenas som. O ranger de uma tábua, o molejo do vento nas folhas da figueira, a respiração conjunta da vila. E depois, um ruído súbito, um tropeço, algo que fez com que o baú tombasse de bordo e seu conteúdo ressoasse contra a madeira. O barulho ecoou como um anúncio. Rodrigo prendeu a respiração. O coronel cerrou os dentes. Maria inclinou o corpo para frente, como se pudesse agarrar o destino antes que caísse. O que se veria no chão, moedas, papéis, talvez a verdade inteira, dependia de um segundo, uma escolha. Houve um movimento brusco, um grito abafado vindo da porta da igreja, e um passo que não poderia ser ignorado. Alguém na rua, um homem cujo rosto a chuva obscurecia, avançou segurando nas mãos um papel enrolado. O passo dele fez com que a atenção do coronel desviasse por um instante. Rodrigo, nesse instante, apertou com mais força o baú. Chegou alguém do escrivão, sussurrou uma voz ao lado de Maria, quase inaudível, como se pronunciar aquilo fosse tanto uma esperança quanto uma blasfêmia. O coronel ergueu a cabeça. Os soldados também olharam. E naquele olhar coletado, o tempo encolheu até ficar pequeno como uma gota. Rodrigo mexeu o corpo, perto demais. Maria sentiu o ar faltar-lhe por um segundo. O baú, tremendo nas mãos do homem, parecia querer contar um segredo que poderia decidir o destino de todos. A mão de Rodrigo apertou mais. O baú começou a escorregar. O papel que o homem da rua levava tremia nas gotas de chuva. E, no mesmo instante em que o baú ameaçou cair, uma voz alta cortou o ar, clara como sinos. "Fiquem!" gritou alguém de trás da porta, numa autoridade que não era do coronel, mas que exigia ser ouvida. Todos viraram-se para a fonte da voz. O que se viria a seguir era uma cadeia de movimentos que alguns lembrariam por muito tempo. Passos firmes, autoridades inesperadas, o olhar de um escrivão, a decisão de um juiz que poderia ou não desafiar o poder do coronel. Mas naquele momento, antes que se soubessem as ordens, os papéis, as vendas e as sentenças, o baú escorregou definitivamente da mão de Rodrigo e bateu no assolho com um som seco e definitivo. As moedas rolaram para fora, pequenas luas de metal que tilintaram como se cada uma quisesse contar uma história. Maria abaixou-se por instinto, sentindo o chão úmido tocar os joelhos. Ao levantar os olhos, viu o coronel inclinar-se também, mãos acostumadas ao comando agora momentaneamente ocupadas em recolher o brilho salpicado pelo chão. Olhou para Rodrigo com fúria e frieza. "Guardem distância", disse o coronel, voz baixa, uma promessa velada. "E ninguém toque nas minhas coisas." Havia um tremor na palavra "minhas", que denunciava tanto a posse quanto o medo de perder aquilo que se impunha como direito. Vicente, porém, com o rosto cinzento pela chuva e pela fadiga, ergueu a voz mais alto do que o ruído do metal. "O que caiu é prova, e há quem venha para certificar isso. Não é mais só palavra contra palavra." O homem da rua, agora próximo o suficiente para ver a cena inteira, desdobrou o papel que trazia. Era um ofício do escrivão, simples e seco. Trazia selos e assinaturas de homens que, apesar do tempo e do medo, ainda eram nomes com autoridade.
O papel anunciava que, por ordem do juiz do lugar, testemunhas deveriam ser ouvidas, que nada daquele dia poderia ser removido sem presença de registro, que o depósito na igreja deveria permanecer intacto até veredito. O coronel ficou pálido por um instante, colosso que descobria ter pés de barro, e em seguida esboçou um sorriso que não era de vitória. Veremos o que esse tal juiz decide, murmurou, mas não pensem que isso acaba aqui. Maria sentiu um peso sair dos ombros e, ao mesmo tempo, outro novo se erguer. A justiça vinha, talvez, mas a presença do coronel não se dissolveria com um papel. Havia ainda o dia que viria, condições a cumprir, corações a convencer. E havia, sobretudo, a necessidade de manter as crianças alimentadas, a casa de pé, os nomes de quem trabalhou reconhecidos. Enquanto o escrivão pegava nota do que via e o homem da rua explicava com voz firme as diligências que já estavam sendo tomadas na vila, a chuva diminuiu. Um silêncio tenso permaneceu, mas agora misturado com uma sensação de que algo havia mudado. Já não eram apenas dois contra uma mulher e um povo. Havia lei, testemunhas e a coragem coletiva. Rodrigo, ainda tremendo pelo baú, lançou um olhar para o coronel que misturava lealdade e medo. O coronel, por sua vez, tocou a aba do chapéu como se ponderasse uma resposta que não cabia apenas em palavras. Ao redor, as pessoas começaram a se mover, em pequenos gestos de cuidado, recolher umas moedas com as mãos, cobrir o baú com um pano, sussurrar instruções. Maria sentiu a filha apertar sua mão. Vicente limpou a testa com a manga e sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso pequeno e cansado, mas verdadeiro. Do lado de fora, além da porta da igreja, a vila retomava sua respiração coletiva, como se tivesse passado por prova e voltasse, agora, a existir com outro contorno. Ainda havia trabalho pela frente, audiências, provas a serem firmadas, resistências do coronel. Mas, por ora, os passos do poder haviam sido freados, e quando o escrivão saiu para anotar formalmente o ocorrido e o padre tomou o baú sob sua vigília, a sensação que pairou foi a de que uma semente, enterrada em segredo, finalmente começava a romper a terra. Ainda assim, ninguém se enganava quanto à próxima noite. O coronel ainda tinha vontades e meios. A promessa de confronto permanecia como um vulto no horizonte. Na rua, sob a figueira, Vicente fez um sinal para Maria. Ela aproximou-se. Entre as vozes e as folhas molhadas, trocaram um olhar que dizia o que palavras não conseguiam. Seguir em frente, passo a passo, com prudência e rigor, mas também com coragem. E enquanto a tarde declinava e a igreja fechava suas portas sobre os olhos de quem guardava tanto a fé quanto a justiça, um braço de luz atravessou as nuvens. Era pouco, talvez, mas era luz suficiente para que, naquela noite, os filhos de Maria dormissem sem o medo de terem que abandonar a casa para sempre. Longe, nas estrebarias do coronel, alguém sussurrava que aquilo não acabaria ali. Rodrigo limpava a sujeira do baú com cuidado, como quem venera um símbolo. O coronel caminhava de um lado a outro, repassando as possibilidades. E na vila, as vozes que tinham cochichado cresceram em conversa firme, em planos de testemunho, em combinados para a audiência que viria. Maria, sentada de novo na soleira, deixou-se ir com o corpo apoiado na madeira gasta. A chuva havia parado, mas o cheiro de terra persistia, lembrando-lhe que novas colheitas podiam nascer de dias escuros. Respirou fundo e a paz que sentiu foi simples. Não uma vitória, mas um passo. Um deles. E bastou para que os olhos dela, ainda cansados, olhassem adiante com algo que se aproximava de esperança. No fim daquela noite, entretanto, algo mais se movia nas sombras. Uma carruagem lenta vinha da estrada, e nela alguém que não estava a favor nem contra. Era um emissário do juiz, talvez. Era a mão da lei caminhando com passos próprios. A figura desembarcou e a presença dele prometia transformar o que era tensão em processo. Ainda havia um longo caminho pela frente, audiências, relatos, sustos e possivelmente mudanças maiores. Mas aquilo ficaria para o dia seguinte. Agora, na igreja, com as portas cerradas e as moedas guardadas sob o olhar do padre, Maria fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, tinha a sensação de não estar sozinha.
E fora, no escuro do terreiro, o coronel olhava as luzes da vila se apagarem uma a uma, enquanto ponderava as medidas de amanhã, determinado a não ceder sem que seu poder fosse testado até o limite. O ar tremeu novamente, não de chuva, mas de expectativa. A vila respirou, reunida, e se preparou para o que viria. A carruagem derrapou no breu, como quem hesita em pisar o mundo. O emissário do juiz desceu com a capa encharcada e o rosto gravado pela viagem. Não cumprimentou com longas corteses. Olhou ao redor, mediu a igreja, os habitantes, a noite que ainda guardava ecos de vento e passos. Seu cavalo foi levado para a estrebaria do padre. O emissário deixou nas mãos do escrivão um papel selado e pediu que fosse lido em voz alta. Houve um murmúrio. O escrivão, a vela tremendo, leu as linhas com a clareza de quem repete a lei como quem repete uma bênção. O juiz recebera denúncias e determinara o imediato recolhimento do testemunho, a guarda do material e a condução de inquérito. Nomeava procurador para ouvir os afetados e marcava dia e hora para que todos comparecessem. Havia ordem para que nada fosse removido do baú sem laudo e que o coronel prestasse esclarecimentos, se assim chamado. O nome do coronel, quando pronunciado, soou como uma pedra lançada num lago. Os olhos de muitos foram até a porta, até as sombras que escondiam a propriedade do homem. O emissário não fez cerimônia. Disse que aquela ordem vinha do juiz da comarca, que a lei caminhava a passos próprios e que a vila deveria guardar-se de tumultos, sob pena de sofrer a sanção pública. Depois, voltou a montar e desapareceu na estrada com o cinismo de quem leva o som da justiça e deixa atrás o seu eco. Na manhã seguinte, a vila despertou com um novo ritmo. As mulheres foram às suas tarefas com rostos mais firmes. Os homens reuniram-se em grupos curtos, trocando olhares e combinando quem falaria primeiro diante do procurador. Maria acordou antes do sol. Olhou o baú, encoberto de pano, e sentiu as mãos pequenas de Ana, a filha, que ainda dormia no mesmo leito. Respirou quente e sentiu que havia algo que precisava ser feito não só por si, mas por todos aqueles que vinham depois. Vicente passou na porta com um balde de água e cumprimentou Maria com o costume do povo. Um toque discreto, uma palavra baixa. Não disse promessas, ofereceu companhia. Juntos foram até a igreja, onde o padre os aguardava com o rosto gasto, mas sereno. Havia preparo nos olhos dele. Sabia que testemunhar era também sacramento, que dizer a verdade trazia consigo perigo, mas que calar seria traição à justiça divina e humana. Logo cedo, o coronel apareceu na vila, montado, acompanhado de 2 homens robustos. Não veio com a altivez espalhafatosa de outras ocasiões. Vinha com o semblante de quem calcula. Parou diante da igreja, não entrou, só olhou a congregação que se formava, mediu a presença do padre, do escrivão e de um pequeno grupo de vizinhos. Rodrigo ficou à distância, encostado na parede do comércio, e seu rosto trazia a marca da noite anterior, dúvida embutida na ternura com que limpara o baú. O coronel buscou-o com os olhos e, sem dizer palavra, numa só face, transmitiu ordem e advertência. No meio da praça, o procurador chegou montado numa besta menor que a do emissário, com um papel na mão e a expressão de quem não queria surpresas. Cumprimentou os presentes com o decoro da função e pediu que, pela ordem da vara, todos os envolvidos se aproximassem. Havia anotadores, havia um escriba oficial. A vila parecia de súbito transformada em tribunal mínimo, mas firme e legítimo. Começaram as perguntas. Uma a uma, as pessoas relataram o que viram, o que ouvira. O padre contou do achado e do temor de que o poder do coronel se repetisse. O escrivão registrou com acuidade cada nome. Vicente falou sobre a insistência do coronel em cobrar dívidas que não existiam mais, sobre ameaças veladas. Maria, com a voz que tremeu ao começo e que ganhou força ao respirar fundo, contou da visita que fora buscar o único sustento da casa no baú, de como tivera que mentir para proteger os filhos, de como fora humilhada pela presença do homem armado. Suas palavras eram simples, firmes, consumadas por uma verdade que crescia à medida que lhe saía da boca. O coronel foi chamado. Caminhou até o círculo dos presentes como quem adentra um palco que conhece. Negou com reticências. Dizia que tudo era invenção, que se tratava de malícia e de interesses pessoais contra sua pessoa.
Sorriu, fez aceno que buscava conciliar e tentou plantar dúvidas sobre a procedência das moedas, sobre a veracidade do baú. Mas havia testemunhas, havia o selo do padre, havia o olhar atento do procurador. Cada objeção do coronel encontrava resposta nos testemunhos já dados. Rodrigo foi chamado por último. O silêncio se fez denso, pesado, como se a vila inteira prendesse a respiração. Ele adiantou-se, as mãos levemente sujas, e olhou o coronel com algo que não era apenas medo. Havia ali um fio de culpa e também de libertação. Contou com voz baixa que encontrara as moedas no aú, que as limpara porque fora instruído, que havia sido coagido a subestivar o próprio feito. Não pediu perdão, não buscou absolvição, disse a verdade. Quando pronunciaram o nome do homem da rua que acompanhara o escrivão, este afirmou ter visto o momento em que o coronel ordenara que se recolhesse certo dinheiro para pagar dívidas e reconhecer favores. O procurador franziu o senho, fez notas e pediu que nada fosse soltado até que o juiz se pronunciasse. Nomeou audiência para dali a alguns dias e advertiu que qualquer tentativa de intimidação seria considerada crime de desobediência e coação de testemunha. O coronel, ao ouvir, retraçou-se como fera ferida. Saiu com palavras de ameaça que se desmanchavam em promessas vagas e ventos cortantes. Mas a vila já não o viu apenas como senhor, viu-o como homem com limites. Na saída, ainda ameaçou Rodrigo com olhares que queriam retomar domínio. Rodrigo, contudo, deixou-se segurar por Vicente. O abraço foi curto, mas firme. Havia um novo pacto ali, entre homens e mulheres da vila. Não deixariam que a força bruta calasse quem falava a verdade. Ao cair da tarde daquele mesmo dia, um grupo de vizinhos foi até a casa do coronel não para confrontá-lo, mas para que soubesse que a vila acompanharia o processo. Falaram com voz medida. O homem os recebeu com ar altivo, e por trás daquela altivez havia planos que ainda cheiravam a pólvora. Não cedeu. Fez apenas promessas vazias de cooperação, olhando para o lado onde sua autoridade se apoiava, aliado a poder. Fora do alcance imediato da vila, mas sujeito às letras de um ofício afinal. As noites seguintes foram de vigília. Maria, que antes guardara silêncio para se proteger, agora dormia menos e conversava mais. Recebia visitas de mulheres que traziam mantas, de crianças que deixavam pão escondido, de idosos que lembravam histórias de quando a justiça era mais que papel. Vicente cuidava da casa com um zelo que parecia plantar paz ao redor. Rodrigo, livre do receio inicial, passou a ajudar nos afazeres e a olhar para o baú com respeito convertido em arrependimento. E a vila, antes achatada pelo poder do coronel, descobriu longas conversas de praça, reuniões em segredo nas veredas, acertos de testemunho, preparação de contas e provas. A ideia de justiça deixou de ser um sopro distante, tornara-se um caminho que se seguia passo a passo. Mas pressão vindoura nunca se anula sem custo. Certa noite, chegaram à vila homens alheios, viajantes de passo desconfiado, que vinham com cartas e bilhetes dirigidos ao coronel. Soubesse a vila e especulara, eram emissários de forças que não eram a lei local, mas interesses entrelaçados a privilégios. O coronel recebeu-os à porta de sua casa grande, enquanto a fumaça dos lampiões tremia no ar. Disseram que havia maneiras de reverter aquilo, que o peso do dinheiro e do favor podia dobrar a balança. O coronel, preso entre o medo da perda e o apelo de não ceder seu domínio, escutou e fechou as portas. Na vila, quando souberam disso por meio de conversas roubadas, um silêncio novo tomou conta da praça. Não mais o silêncio do medo, mas o silêncio do reconhecimento de que a batalha não seria apenas na vara do juiz. Haveria embates fora dos termos do direito, haveria tentativas de assédio, de chantagem, de desespero. Ainda assim, a semente que rompera a terra já tinha raízes. Na manhã seguinte, o procurador pediu que todos se apresentassem com documentos, que se trouxessem testemunhas e que se mantivessem em paz até o dia da audiência. Maria caminhou até a igreja, tocou a madeira da porta como quem pede licença e sentiu a presença de tantas mãos invisíveis que a amparavam. Vicente a acompanhou até a margem do campo, dizendo apenas, "Nós vamos." Ela sorriu breve, cansada, e respondeu com a coragem simples das pessoas que não têm outro caminho senão seguir.
E assim, entre noites de vigília e dias de atos pequenos, a vila preparou-se para a audiência que prometia testar não só o direito, mas a firma de sua própria coragem. Enquanto isso, o coronel movimentava peças num tabuleiro que não se via, e Rodrigo pendia entre o passado e o futuro, agora mais para este último, porque a verdade, dita em praça, pesa mais que o poder de uma casa. Quando o dia marcado se aproximou, o rumor da vila tornou-se um som único. Passos firmes, vozes que se combinavam, olhos postos na estrada por onde viriam o juiz e seus auxiliares. Maria ajeitou lenço na cabeça com mãos trêmulas, porém resolutas. Vicente colocou ao seu lado a esperança costumeira, e Rodrigo, sem falar, deixou que a casa se tornasse abrigo para o que vinha. O sol daquele dia entrou como testemunha na praça principal, arrastando as sombras e iluminando faces que se preparam para dizer o que verdadeiramente tinham de dizer. A audiência seria ali, naquela mesma igreja que guardara o baú e a fé. E quando as portas se abriram, todo o povo soube que algo estava prestes a acontecer. Quando as portas da igreja se abriram, o ar pareceu comprimir-se num único ato de atenção. O juiz veio com o semblante exato de quem carrega o peso das decisões. O procurador trazia papéis e um olhar endurecido pela rotina de ouvir causas difíceis. Aos lados, 2 escrivães anotavam. Os bancos antigos rangiam sob o peso de testemunhos acumulados. Do outro lado da praça, a casa do coronel lançava sombras alongadas. Homens com ar fechado permaneciam ali, mas não cruzaram o pátio da igreja. Havia, naquele dia, uma linha invisível que ninguém mais ousava ultrapassar. O coronel entrou com passos medidos. Vestia a habitual farda civil de quem pretende impor ordem, e ao seu lado um advogado de fala contida segurava um maço de papéis. Contratos, recibos, declarações escritas num português que tentava dar legalidade a coisas que até então viviam nas sombras. Ele lançou um olhar calculado para a multidão. Trocou-o com o juiz como se quisesse medir quanto da autoridade pública ainda lhe pertencia. O procurador abriu a audiência com voz firme, explicou as acusações, as provas reunidas, a versão apresentada por Maria e pela vila. Pediu que se ouvisse cada testemunha com calma, para que a verdade pudesse se desenrolar sem pressa. O juiz concordou, batendo o martelo simbolicamente antes de chamar o primeiro a falar. Maria foi chamada. Avançou devagar, as mãos trêmulas segurando um lenço que já não era apenas lenço, era um fragmento de pele costurado de coragem. A igreja, acostumada a abrigar orações, guardou silêncio. Ela falou de modo direto, sem sobressaltos, como quem contou fatos que não suportam artifícios. Contou o que havia acontecido na noite em que o baú foi forçado a abrir-se, dos homens que entraram, do medo que apertou sua garganta, das palavras do coronel, aquelas específicas que tinham selado a vergonha. Falou das promessas não cumpridas, das ameaças veladas, do dia em que decidiu que o silêncio não poderia ser mais sua casa. Não clamou por vingança, pediu a restituição da sua dignidade e que se fizesse justiça. Seus relatos encontraram contrapontos. O advogado do coronel tentou insinuar contradições, perguntas feitas num timbre cortante para quebrar a cadência das lembranças. Mas as memórias de Maria, sustentadas por olhares e detalhes pequenos, o fio de prata do anel rasgado, o cheiro de tabaco de um dos agressores, resistiam às tentativas de desmonte. Depois dela teve lugar Vicente. Falou em nome da vila, mas com palavras pessoais. Lembrou as noites de vigília, as reuniões às escondidas, os passos que todos deram para reunir documentos e testemunhas. Contou como a vila não buscava derrubar alguém por ódio, mas recuperar o sentido de convivência que o poder do coronel ameaçara anular. Quando terminou, houve um murmúrio de aprovação, não de ódio, mas de alívio por ter uma voz que dizia aquilo que todos já sentiam. Rodrigo levantou-se por último entre os habitantes. Seu rosto carregava marcas do arrependimento revelado nos dias recentes, olhares baixos, um tom que buscava reparação. Contou com franqueza o apego que tivera ao poder do coronel, como aceitara favores, deixara de ver limites e em que momentos havia sido conivente. Descreveu em detalhes o papel que desempenhara, os nomes que citara sem intenção de esconder, e entregou, sem hesitar, documentos que antes guardava como um escudo, comprovantes de pequenas transações, anotações que atestavam encontros e promessas.
Não pediu perdão como quem suplica indulgência, pediu que sua admissão servisse à verdade. Quando Rodrigo falou daquilo que houvera feito, alguns na igreja trocaram olhares surpresos, não pela gravidade do que contou, mas por sua honestidade. O coronel mordeu os lábios. Seu advogado tentou, em voz abafada, desacreditar o jovem, alegando interesses pessoais e vingança. Mas a força daquele depoimento estava justamente no reconhecimento das próprias culpas e na entrega de provas, e isso corroeu pouco a pouco as defesas montadas. O procurador chamou então homens de fora da vila, cujas declarações reforçaram o padrão. Comerciantes que venderam ferramentas e depois as viram desaparecer. Um homem que recebeu ordem do coronel para registrar terras em nome de um testa de ferro. Uma jovem que ouvira sussurros de chantagem. Um por um, os fatos se alinhavam como pedras num caminho que levava inexoravelmente a um ponto claro. Onde antes havia rumores, agora havia documentos, testemunhas e coerência. O coronel não se rendeu sem luta. Levantou-se e, com voz controlada, tentou pintar um quadro diferente, de que suas ações eram corretas, de que administrava a vila para o bem, de que havia inimigos que queriam seu fim por inveja. Falou de antigas concessões, de serviços prestados, de lealdades rompidas. Havia ali artifícios de retórica que serviram a muitos em outras ocasiões, e talvez teriam convencido se não fosse a sequência de fatos trazidos com precisão. A defesa lançou suspeitas, que os documentos poderiam ser forjados, que as testemunhas eram influenciadas pelo ódio coletivo. O juiz, paciente, pediu calma e ordenou que se apresentassem as provas materiais. Entre os papéis estavam notas seladas, recibos com carimbos, uma carta com assinatura reconhecida, tudo confrontando as alegações do coronel. Havia também, num canto discretamente apresentado por Rodrigo, o baú aberto e o mapa de registros que ali fora encontrado, provas simples, porém contundentes. Fora da igreja, a tensão intensificara-se com sinais. Cavalos rumorejavam nas ruas, e uma parte dos homens do coronel aproximou-se num intento talvez de intimidação. Quando isso foi sabido, a vila reagiu como um único corpo, fechou-se, colocou-se entre a casa grande e a igreja. Não era um gesto de enfrentamento definitivo, mas de firmeza coletiva. Os emissários do coronel, que antes murmuraram sobre favores e dinheiro, perceberam que a praça não era mais terreno onde se podia plantar medo sem colher resposta. Havia ali, à vista de todos, testemunhas prontas a falar. O juiz fez uma pausa longa, como quem pesa cada palavra. Pediu que se registrassem os atos e que se ouvissem todas as declarações com escrupuloso cuidado. A audiência, que fora marcada para expor uma verdade, tomou o formato de um tribunal de pequenas coisas, que juntas definiriam um veredito maior. O veredito sobre até onde um homem pode exercer poder sem prestar contas. Ao fim do dia, depois de horas de depoimentos, interrogatórios e confrontos, o juiz ergueu-se para proferir decisões preliminares. Ordenou medidas cautelares, afastamento do coronel das funções que exercesse com autoridade sobre bens da vila, bloqueio de atos administrativos suspeitos, apreensão de documentos relacionados às terras e contratos questionados. Determinou igualmente que seguissem investigações formais para apurar a extensão dos fatos e, se necessário, instaurar processo criminal. O coronel ouviu as ordens com a máscara do espanto e a boca apertada. Sabia que aquelas medidas não eram o fim definitivo de sua trajetória, mas cortavam-lhe a base imediata de impunidade. Encerrou a presença na igreja com um gesto que tentou ser condescendente, e saiu como quem carregasse o orgulho ferido. Não houve gritos de triunfo na praça, apenas um silêncio cheio de cuidado, porque justiça que chega cedo demais pode tornar-se vingança, e os moradores sabiam disso. No caminho para casa, Maria caminhou em passos que pareciam menores que seu alívio. Vicente segurou seu braço. Rodrigo andou um pouco mais adiante, como se quisesse espairecer o peso da confissão. Ao chegarem à porta da casa onde a vida estava sendo recolocada aos poucos, encontraram crianças brincando, uma senhora que oferecera sopa para aquele dia e homens que arrumavam carretas e ferramentas com um cuidado que lembrava um ritual de reconstrução. A vila, em seu ritmo simples, voltava a se costurar. Houve repercussões nos dias seguintes. Cartas circulavam entre autoridades da comarca e pessoas iam até a vila não para insuflar conflitos, mas para ouvir, anotar, orientar.
O coronel tentou apelar, buscou ajustar aliados, mas seus passos encontravam menos gente disposta a fechar os olhos. Alguns que antes lhe haviam servido por medo, agora calculavam possibilidades de mudança. Rodrigo foi visto fazendo pequenos reparos nas cercas e, em silêncio, pedindo desculpas a quem havia ofendido. Maria recebeu visitas e, entre os gestos de cuidado, entendeu que a dignidade não voltara apenas porque a lei assim ordenara. Voltara porque outras mãos se uniram à sua coragem. Meses depois, as investigações prosseguiram. Houve penalidades administrativas, restituições ordenadas e processos que levaram tempo, mas abriram de vez uma fissura na muralha de autoritarismo que rodeara a vila por tanto tempo. O coronel, depurado de parte de seu prestígio, recolheu-se. Alguns disseram que partiram, em busca de terras novas. Outros afirmaram que permanecia reclamando do mundo que mudava sem ele. Para a vila, o que importava era que aquele sistema de medo perdera sustentação. Não foi uma vitória limpa e imediata. Houveram noites de preocupação, contas a prestar, memórias antigas que precisaram de tempo para sarar. Mas a mudança instalou-se em pequenas ações. Nas assembleias da praça, onde agora se falava aberto sobre decisões comuns. Nas mãos que ajudavam a registrar contratos com cuidado. No cuidado com as crianças, para que crescessem sabendo que palavra e prova tinham peso. Rodrigo, que antes tivera passos incertos, tornou-se um dos que mais empenho colocaram em recompor laços. Trabalhou, juntou ferramentas antes emprestadas e aprendeu que honra se reconquista com tempo e obras. Maria, que vivera o centro da aflição, aprendeu a aceitar os olhares e os pedidos de desculpa que chegavam. Vicente, sempre ao seu lado, permaneceu um pilar. Seu silêncio havia se transformado em presença constante e em gestos tão simples quanto frequentes. Anos depois, quando alguém lembra daquela época, não fala só do momento em que a palavra tornou-se arma contra o silêncio, mas também do lento processo de cura que a vila construiu. A igreja continuou repousando no alto da praça, as portas sempre abertas. O baú, que um dia foi causa de disputa, passou a ser guardado num canto da sala comum, não como objeto de posse, mas como recordação de que havia provas que não se deveriam esconder. O coronel, figura que o tempo ensinou a diminuir, virou apenas um nome nas histórias contadas aos poucos. O que permaneceu foi outra coisa, a lembrança de um dia em que pessoas comuns aceitaram que o justo se enfrenta não com ira, mas com constância. Que a justiça, muitas vezes, é o conjunto de passos pequenos e firmes que se dá até que a balança incline. Na praça, em tardes em que o sol se inclinava preguiçosamente para o ocaso, as pessoas sentavam-se e falavam do que havia de fazer no domingo, de um concerto necessário, de uma festa futura. Maria e Vicente caminhavam juntos, e Rodrigo muitas vezes passava para ajudar sem que ninguém pedisse. A vila aprendera a vigiar e a cuidar, e a memória do medo transformara-se em um cuidado coletivo que ninguém mais quisera atrair. E assim, entre o trabalho diário e as conversas longas, a vila escreveu um novo capítulo de sua história. Um capítulo onde a verdade foi chamada pelo nome e onde a coragem, lenta, insistente e comum, se tornou força suficiente para reclamar justiça e, sobretudo, para reconstruir confiança.